Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, A Comunhão com o Alto, capítulo 6, parte 6. Apossando-se de um aparelho carnal que piedosamente, por momentos, lhe emprestavam no intuito cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu em toda sua plenitude a tragédia que havia longos anos vinha experimentando o seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais nos quais suas vibrações, ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lancinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre a médium, que traduziu, tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía, para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sobre as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver por toda parte o mal que existia em si mesmo. Chaga que lhe violentava a consciência arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo que via, cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos, presa dramaticamente de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo, a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho. E sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes. A infortunada ovelha desgarrada que desdenhara ouvir as advertências do prudente e sábio pastor da Galileia, ia nervosamente arrepanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa à disposição dos psicógrafos, e nele julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro reduzidos a montículos repugnantes, mostrava-os chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que tão bem o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado. E reconhecer-se e sentir-se vivo, nervoso e irrequieto, excitadíssimo e dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio, gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, extorcia-se e ululava, expunha, sufocado em lágrimas, afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável para si mesmo criara com o suicídio, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera a conformidade conselheira e prudente, frente às penas da adversidade, pois reconhecia agora tardiamente que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que as não tem experimentado. Comovido, a personagem principal da mesa, o presidente, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiram, fala-lhe piedosamente, consola-o, apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino como recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda com sua palavra de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar, tal a certeza do que afirma a intervenção do médico celeste que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Elevava então uma prece singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infindo em busca do seio amorável de Jesus, para a súplica de mercês imediatas para o desgraçado que precisa serenidade a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio.
Acompanham-no de boa mente todos quantos se interessam pelo infeliz alucinado, encarnados que compõem a mesa, desencarnados que realizam a magnificência da sessão, isto é, instrutores, vigilantes, assistentes, guias da casa, lanceiros e até nós outros, os delinquentes mais serenos, profundamente comovidos. Oram ainda os diretores de nossa colônia que, do segredo do templo, assistem quanto se desenrola entre nós. Oram Teócrito e seus adjuntos, os quais do hospital igualmente assistem aos trabalhos por intermédio dos possantes aparelhos que conhecemos ou simplesmente servindo-se de dupla vista, que facilmente acionam. E assim, docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos de tantos corações fraternalmente unidos sob o ósculo sublime da caridade, no que pôde ela encerrar de mais belo e desinteressado, a prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplandecente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo de sua divina misericórdia. Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração, que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz ferreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo, são vozes a lhe segredarem esperanças, são bálsamos fecundos e inestimáveis a gotejarem tréguas, vislumbres de bonanças nas cruentas tempestades que sacodem seu espírito engarstulado na desgraça. Após a prece seguiu-se silêncio impressionante, como só existiria sobre a terra outrora durante a prática dos mistérios, nos santuários dos antigos templos de ciências orientais, todos concentrados, apenas a médium se estorcia e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante. Pouco a pouco, sem que única palavra tornasse a ser proferida, enquanto apenas as forças mentais de desencarnados conjugadas com as de encarnados mourejavam, efetivava-se a divina intervenção, e não desdenharemos descrevê-la, digno que é o seu transcendentalismo da nossa apreciação. As vibrações mentais dos assistentes encarnados, e particularmente da médium, cuja saúde físico-material, físico-astral, moral e mental encontravam-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinada pelos provedores da importante certame espiritual, reagiam contra as do comunicante que, viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas, como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sobranceiro, refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se assim luta árdua na realização de sublime operação psíquica, uma vez que influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais, aconselháveis no caso, fornecidos pela médium e pelos guias assistentes, deveriam impor-se e domar as emitidas pela entidade sofredora, incapaz de algo produzir distante do inferior. A corrente poderosa pouco a pouco apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando-a em afinidades com o paciente, tornava-a assimilável por este, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sob a pedra do sepulcro. Eram como que compressas anestesiantes que se aplicassem na organização fluídica do penitente, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações, a fim de torná-la em condições de suportar a verdadeira terapêutica requisitada pelo melindroso caso. Era como sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes hialinas sobre suas chagas anímicas, por meio do filtro humano representado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria de forma alguma nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar. E era como transfusão de sangue em moribundo que voltasse à vida após ter se encontrado às bordas do túmulo, infiltração de essências preciosas que a médium recebiam do alto, ou dos mentores presentes em abundância, transmitindo em seguida ao padecente. Lentamente a médium se aquietou, porque o desgraçado, retalhado, se acalmara,
já não via os reflexos mentais do ato temerário, o que equivale a adiantar que desaparecera a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo que em vão tentara recolher para recompor. Grata sensação de alívio perpassava suas fibras perispirituais doloridas pelos amargores lentamente suportados. Continuava o silêncio augusto, propício às dulçorosas revelações imateriais do amparo maternal de Maria, da misericórdia inefável de seu Filho Imaculado. Pelo recinto repercutiam ainda as tonalidades brandiciosas da melodia evangélica, quais cavatinas siderais arpejando esperanças. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidade de melhor situação, suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então, Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente da mesa, que se engrinaldou de luminosidades adamantinas. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico a que o infeliz se encostava. Explica-lhe o presidente, pormenorizadamente, quando lhe sucedeu e por que sucedeu. Ministra-lhe aula expressiva, a que aqueles agentes corporificam com a criação de quadros demonstrativos. Vimos que se repetia então na sessão espiritista terrena o que havíamos assistido nas assembleias do hospital presididas pelo insigne Teócrito. A vida do paciente ressurge como fotografada, refletida nesses quadros de suas mesmas recordações, desfilando à frente de seus olhos desde o berço até o túmulo por ele mesmo cavado. Ele reviu o que praticou, assistiu os estertores rápidos da agonia a que si próprio ofereceu sob as rodas de um veículo. Contemplou perplexo e aterrado os destroços a que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana cheia de vigor e de seiva para o prolongamento da existência, mas fê-lo agora independente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo pesadelo. Observou mesmo, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos de sobre os trilhos. Assistiu comovido ao sepultamento dos mesmos em terra consagrada e viu o vulto confortador de uma cruz montando guarda à sua sepultura. Compreendeu assim e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas em acatar, isto é, que era imortal e continuaria vivendo ainda e para todo sempre, apesar do suicídio, que de nada aproveitara a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência, de responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas, e que, se o corpo material se extinguia, com efeito, no lodo pútrido de um sepulcro, o espírito, que é a personalidade real, porque descendente da luz eterna do Supremo Criador, marcharia indestrutível para o futuro, apesar de todos os percalços e contratempos, vivo e eterno como a própria essência imortal que lhe fornecia a vida. Ó Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida, descrente de misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos daí consequentes e inclemência dos remorsos, é convertida aos alvores da fé pela doçura irresistível do Evangelho do meigo nazareno. Que cerimônia, que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderão ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade do unigênito de Deus em seu nome esvoaçam, mergulhados em vibrações ilibadas e puras, oferecendo aos iniciados modernos que se congregam em cadeias mentais excelentes o precioso exemplo de nova prática de fraternidade. Em que setor humano depararia o homem glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que essa de ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestes, enquanto os embaixadores da luz lhe desvendariam os mistérios do túmulo, ofertando-lhe sacrossantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina,
no intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no redil do Divino Pastor. Homem, irmão que, como eu, descende do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal fadada a destinos excelsos no seio magnânimo da eternidade, apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras, relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam senão para excitar-se os sentidos em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita. Alija para bem distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferiora o concerto das sociedades espirituais. Pois tudo isso, mas não é seio. Pois tudo isso não é que escolhos terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes afetivas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento, aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois terás dado abrigo em teu seio às forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida, e empolgada a se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se entreabram qual preciosa e cândida flor celeste, para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando aljofares da caridade fraterna à passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar como tu, com as forças indestrutíveis que a alma fornece à ciência imarcessível do Evangelho de Cristo.